nordestino, baiano. Vim para São Paulo muito cedo, com a mesma história do nordestino que foge da seca para o sul maravilha. Então eu não fugi muito dessa literatura aí, né? Então eu vim para cá, para São Paulo. Parei exatamente aqui na região do Grande ABC, né, nos anos 80, né, em que todos os nordestinos vinham para cá para atrás de trabalho e tal. Eu também vim nessa pegada por conta do meu pai, né, que trabalhava na roça lá e tal, e ele veio para cá para tentar um emprego nas fábricas, né, que dava essa segurança, né, de emprego, de salário e tudo mais, né. Então aí depois eu vim, então, muito garoto, né. Eu gostava de jogar futebol, desenhar nos campos de futebol, né? Que foi meus primeiros contatos com desenho. Eu nasci na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Garoto pobre, né? Aquela história, meu pai era pedreiro. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Tinha uns 12, 13 anos. Eu comecei como entregador de jornal, né? Depois fui trabalhar num jornal. Eu tive a sorte de trabalhar numa banca de jornal. E com 12 anos, em 1972, na época da ditadura. E ali a banca é o Google para mim, né? Tinha tudo ali, né? Tinha o Pasquim, tinha coleções, né? Gênios da pintura. Então, para passar o tempo, o que eu ficava fazendo? Eu ficava desenhando e lendo gibi, né? E acho que foi daí que eu peguei gosto pelo desenho. Toda criança, diz que toda criança desenha, tem umas que não param, né? Esse é o nosso caso. E eu adoro desenho de criança, porque criança não tem medo, criança não tem barreiras. Daí conforme você vai crescendo, você vai criando barreiras, vai pensando o que o outro vai achar do seu desenho. Eu sou cartunista desde a época do jornal impresso, do chumbo. Uma das experiências que eu tive assim de ver o meu trabalho foi num pedaço de chumbo num jornal chamado Diário Popular, que é um jornal muito popular na época, né, em banca de jornal, né? Eu, por exemplo, lembro do meu primeiro trabalho, foi na imprensa sindical em São Bernardo do Campo, onde eu atuei muito tempo, né, muitos anos na imprensa, né? Foi ali onde eu aprendi o que era arte, o que era questões políticas, questões sociais, como lidar com todo esse universo, né, da arte e das questões sociais e políticas, né? A partir dali eu fui para a chamada grande imprensa, né, que a gente chamava de grande imprensa, os jornais, e trabalhei durante muito tempo, né, para os jornais e fazendo ali muito essa ramificação, né, esses tentáculos da arte gráfica, por exemplo, a ilustração editorial, a ilustração infantil. Fiz muito livro infantil e didático, literário com o Fernandes, meu parceiro. A gente trabalhou muito tempo juntos, né, fazendo esses livros para as editoras. Tiras em quadrinhos, né? Tive a experiência também de fazer histórias em quadrinhos com o parceiro Lilo Parra, uma experimentação diferente para quem trabalha com aquele dinamismo do impresso, né, do jornal, né? Então, dentro desse universo, no tempo que eu comecei, você tinha que lidar com todas essas habilidades, digamos assim, e também a habilidade que você vai aprendendo no dia a dia, né? E hoje a grande novidade, que a gente vai se reinventando e reexperimentando, que é essa coisa da comunicação virtual, da internet, né? Como lidar com isso. Então eu estou aprendendo ainda, já faz uns 5 anos, como lidar com isso, as publicações independentes, né? Com apoio coletivo, como lidar, né? com essa dinâmica, né? De público, que você publica o desenho, enfim. Eu tive uma sorte, talvez, quando eu estava na escola, eu tinha 8 anos de idade, e a professora deu falou, era desenho livre. Daí eu desenhei uma pera. Pera mais linda do mundo. Sabe? Eu, na minha opinião, né? Atrás assim, eu falei, putz, dava vontade de dar uma mordida nessa pera, né? E daí a professora ergueu a pera. Daí ela falou assim, tá vendo essa pera? Achei que ela fosse elogiar, fiquei todo feliz. Tá vendo essa pera? Ela tá voando, ela não tem uma base, não tem uma sombra, não tem um chão. Ela criticou. Eu era muito tímido, assim. Mas ali acho que nasceu o artista. Porque eu falei assim, ela não entendeu a forma da pera. Eu criança, eu lembro disso, parece, e eu lembro com tanta força isso que parece, sabe, inventei isso. Não, mas isso está muito forte na minha memória, porque isso marcou muito. E acho que ali nasceu o artista, porque o primeiro crítico, como diz o Gilmar, é a gente, né? Eu sou o primeiro crítico do meu trabalho. E eu consegui todos os prêmios, todos os salões que eu participei nas artes gráficas, eu ganhei. Todos, assim, Piracicaba, tudo que eu participei, que eu coloquei para concorrer,
eu fui premiado, né? Então e ganhei em várias categorias: caricatura, cartoon, quadrinhos, e até em esculturas. Eu gostava muito de futebol, né? Joguei muito futebol quando era jovem e tal, né? E aí a gente tinha os campos de terra. E eu lembro do campo de terra, eu sempre chegava primeiro. Eu gostava muito dos filmes de cowboy que passava na época, sabe? E aí, quando a gente ia jogar futebol, eu chegava antes no campo, que ele ficava todo, sabe, ficava tipo uma plataforma lisinha ali. Aí eu pegava um pedaço de madeira lá e ia arriscando ali, sabe assim, aleatoriamente, um cowboy. O primeiro contato com uma coisa gráfica, arte, digamos assim, foi nesse momento. Fui trabalhar numa fábrica de porcelana em Mauá, também, que foi muito interessante também, porque assim, a fábrica de porcelana era um pó que voava ali e todas as paredes ficavam brancas, cara, assim. E eu trabalhava num setor em que ficava só eu ali. Aí chegava no meio da tarde, 3 horas da tarde, eu ficava lá. Me pegava viajando na parede, com o dedo desenhando e tal, né? E aí foi um dos motivos pelo qual eu fui mandado embora, né? As nossas referências que a gente tinha era a banca de jornal, com os gibis, né? Então ali foi, digamos assim, os primeiros contatos também com os desenhos, né? E descobrir a paixão, né? Por isso, sem saber para que lado a gente ia, né? Tanto eu como o Fernandes, meu parceiro, toda essa galera toda dessa minha idade, por exemplo, teve, né, esse tipo de experiência, né? Não sabia muito para onde ia, só sabia que ia, né? Só sabia que gostava disso e ia atrás disso, né? Minhas referências aqui no Grande ABC, por exemplo, que eu acabei de contar, muito fã do Fernandes, né, do Juarez, que trabalhava no Diário do Grande ABC, recortava muito os desenhos deles e copiava ali, tentava chegar naquilo, tal, né? E mais interessante é que depois a gente chegou a ser parceiro para ilustrar muitos livros, né? Eu e o Fernandes, por exemplo. Eu fui trabalhar no Diário do Grande ABC com o Fernandes, me convidou. Falava, vamos lá, Gilmar, trabalhar no jornal. Eu falei, vamos lá, que bacana, né, meu? Assim, é uma experiência interessante. Mas eu já sabia que eu não tinha, assim, não habilidade, mas um conforto de trabalho, de lidar com pessoas juntas. Por isso até que eu me chamo de cartunista das cavernas hoje, nas redes sociais e tal, porque eu atuava e me dava muito bem ali solitário, sem barulho, sem nada, muito solitário. Eu conseguia produzir muito, sabe assim? Então essa turbulência, esse frisson, era muito atordoante para mim, assim, diferente do parceiro Fernandes e do Seri, que eles, sabe, caras de redação. Eu costumava chamar o cara de redação e o cara não redação, né? Então eu definitivamente não era e até hoje não sou. Prefiro canto mais sossegado ali e tal, enfim. E daí eu fui pro Diário do Grande ABC. Daí em 85, acho que foi, 84, o Laerte, era o Laerte na época, ele saiu da Gazeta Mercantil e me convidaram para substituí-lo, trabalhar junto com a CAU, né? E na segunda-feira, CAU, na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, levei minha pastinha para trabalhar, né? O Edu, que era o diretor de artes, ele falou, Fernando, você não vai ficar aqui, né? Ele falou assim, ó, eu tô saindo daqui, vou te levar junto. Falei, como assim? E eu fui para trabalhar na Gazeta. Ele falou assim, não, vamos lá pro Retrato do Brasil. O jornal usava muito, como o Gilmar falou, storyboard, que é uma linguagem de quadrinhos, né? Que era o assassinato, a gente fazia muito isso. E, inclusive, quando o Celso Daniel foi sequestrado, eu fiquei de madrugada ali fazendo storyboard, como que aconteceu, né? O carro, como que era o tipo do carro, daí você tem que saber, né? Você pegava, aconteceu assim, né? Daí não sei quem abriu a porta, o carro era blindado e tal. Então você pega e faz aquela história em quadrinho. Então tem tudo a ver com quadrinhos também, né? Eu fiz muito storyboard no jornal, o Gilmar fez. O primeiro jornal impresso que eu publiquei um desenho depois de te encontrar no Diário do NBC, que tinha aquele espaço democrático na redação do Diário do NBC, em que tinha você e vários outros ilustradores, e que eu fui lá apresentar o trabalho lá, e o cara falou, vai lá na redação e se vira, apresente ideias, se publicar, paga. Até pedi pro Fernandes, falar assim, Fernandes, como é que desenha o Maluf aqui? Aí ele rapidinho... Eu não lembro disso.
Então eu lembro que o primeiro desenho publicado em jornal, cara, foi no jornal A Voz de Mauá. Morava lá em Mauá, né? Então tinha o jornal A Voz de Mauá, que a gente vai, né, esquece, mas vai lembrando depois aí, né? E foi em 80, foi até 83. Teve uma época que eu trabalhava em Diadema Jornal, depois do Jornal do Planalto passei para o Diadema Jornal e trabalhava no Diário do Grande ABC. E no final de 82, foi quando ganhou o Gilson Menezes ganhou foi a primeira prefeitura do PT, né, no Brasil, o Gilson Menezes. Eu fiz uma capa no debate, fui no debate entre eles em 82. Eu lembro que o pessoal estava quebrando o pau, assim, mas brigavam mesmo e eu estava lá curtindo, só vendo. Uma das coisas que eu acho interessante no Diário, que o jornal ainda é um dos poucos jornais que continua com 3 ilustradores, né? O Gilmar e o Seri, né? A gente ainda continua ilustrando todo dia, né? Hoje, por exemplo, eu faço a charge do jornal, né? E os jornais por aí já não tem mais ilustrador. Chegou uma época, quando em 82, eu já contei, éramos em 11, Gilmar. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas Juarez, Patê, Adelmo, Pestana, Afonso, eu, a Márcia, Luiz Gustavo, sabe? Eram 11 numa redação, né? Hoje não tem mais, né? Hoje perdeu o espaço. O jornal impresso hoje... A gente perdeu muito espaço no jornal, né? Hoje são as redes sociais, né? E a gente está perdendo hoje para a inteligência artificial, né? Que eu acho que não é muito inteligente, né? A inteligência artificial, né? É aquela coisa que o que eu gosto na arte, no artista, é o defeito. O defeito que você está falando, quer dizer, é o que demonstra ali o artista, por exemplo, o suor que ele está, o caminho que ele está traçando para poder chegar àquilo numa coisa mecânica e robótica, ele já vai direto no matemática e pronto, entendeu? Né? Mas voltando ao que ele estava falando da charge política, você vê a importância da charge política nessa história toda, por exemplo, de chegar a ser processado, chegar a ser incomodado. No Brasil da extrema-direita, que a gente está conhecendo agora, a charge, um simples desenho de humor e crítica, ele tem muito poder, a ponto de os caras ficarem muito putos e revoltados e querer proibir exposição, chegar na Câmara Federal lá e derrubar um desenho que criticava a polícia, por exemplo, que nem aconteceu com o desenho do Latuf. Acontecer que nem no Rio Grande do Sul, né, uma exposição dos cartunistas locais lá, que os caras queriam proibir a exposição e proibiram de fato. Então, aí a gente percebe a importância de um desenho, um simples desenho de humor crítico. Para ter essa habilidade dinâmica que você está falando aqui, sendo daltônico e tudo mais, para quem quer ser um você no futuro, qual é o segredinho? Eu acho que é o calo no dedo. É você desenhar o tempo todo. E eu acho que é isso, é muita dedicação, né? Para você fazer uma história em quadrinho, você tem que estar gostando da história e porque às vezes o Gilmar mesmo fez... Quantas páginas tem o Cramulhão? 130. 130 páginas, né? Você faz quanto? Uma página por dia? Nem lembro. Foi um grande desafio, porque quem é formado, por exemplo, em jornal diário... Então você tem que desenhar rápido, mental, né? E prática bem diferente. E aí aquele negócio fica na prancheta lá durante 6 meses. Você tem que ter uma disciplina para você fazer o desenho e falar assim, não, vou fazer tantas páginas por dia. Se você não conseguir fazer aquilo, daí no outro dia você tem que fazer 2. Essa palavra que você está falando aí para dica, por exemplo, é uma coisa interessante e importante, disciplina. Porque o desenhista ele tem uma certa fama de bicho grilo, de que não entrega, né? É preguiçoso. Isso um pouco antes, né? Alguns anos atrás e tal, né? Então disciplina, né? A gente não pensa que tem um artista por trás, por tudo. Seu sapato é um artista que desenha um copo, um vidro de perfume, uma embalagem, a roupa, tudo é o artista, né? E você não pensa isso. Quando eu ia para o serviço, parecia que eu ia para a gráfica, assim, parecia que eu ia para
assim, para um corredor da morte, assim, né? Porque se você está feliz com o que você faz, quem vai ver a arte também fica feliz. Se você sofreu, quem vai apreciar também sofre. Para você ser um profissional desta área, você tem que ter essa habilidade, ou pelo menos tentar essa habilidade múltipla em vários campos. Por exemplo, o Fernandes na escultura já cria essa habilidade, na caricatura, na ilustração do traço infantil, que é muito diferente de um traço de ilustração mais pesado, de um São linguagens diferentes, né? Linguagem diferente. Então, você buscar esse dinamismo gráfico, né? A gente tem hoje, por exemplo, que as pessoas nascem quase prontas para o mercado editorial. É incrível, é impressionante. Você já nasce pronto com aquela tablet, coisa que a gente não conseguiu. Fernandes, por exemplo, desenha com mouse ainda, né? O digital dele é o mouse, é impressionante, né? E tem esse resultado que vocês veem aí. Agora tem a tablet, tem o papel. Não deixar nunca de experimentar o papel, de jogar a tinta no papel, que é a base de depois ir para o digital, enfim. Eu nunca estou contente com o que eu faço, porque eu sei onde eu sofri, onde eu tenho que melhorar, e todo desenho que eu faço, que já fiz muitos, né, diariamente, eu sempre estou aprendendo. Eu acho que eu quero aprender em cada desenho que eu faço, eu procuro aprender em cada trabalho, né? E é um exercício constante, né? É um trabalho que não tem fim, né? Eu acho que o artista ele tem que estar incomodado, ele tem que estar sempre procurando.